Recebe, meu filho amado, este escapulário como um sinal do meu amor, que será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Meu nome é Irmã Maria Elizabeth da Trindade, sou monja aqui no Carmelo de Santa Terezinha, em Aparecida do Norte. Neste momento eu estou como madre deste Carmelo. A comunidade conta com 24 irmãs neste momento. Por volta do ano 1200, um grupo de homens desejosos assim, de viver uma vida totalmente dedicada a Deus, a Jesus. Então eles se estabeleceram ali no Monte Carmelo, e começaram a viver ali como eremitas. Uma coisa que distinguiu muito eles desde o início foi essa devoção à Nossa Senhora. Era um amor muito grande que eles dedicavam a ela. E nisso eles construíram uma primeira capela em honra a Nossa Senhora no Monte Carmelo. E aí o povo e os carmelitas começaram a venerar ela como Nossa Senhora do Monte Carmelo, hoje conhecida Nossa Senhora do Carmo. E nisso começou essa veneração, ela sendo mais conhecida com esse título. E aí os carmelitas ainda ficaram ali em Israel e começou então a perseguição. Alguns carmelitas morreram na perseguição e outros fugiram para a Europa. E na Europa então eles enfrentaram diversas dificuldades ali. Não eram bem aceitos pelo povo, mesmo por parte da igreja havia uma grande resistência assim, dos bispos, porque era algo novo. E nessa ocasião quem era o superior geral da ordem era São Simão Stock. Então, o que ele fez? Ele procurou mesmo, assim, confiar a Nossa Senhora, a ordem que era dedicada a ela. Então, ele suplicou, a bênção, a proteção de Nossa Senhora, que naquele momento que era extremo, que a ordem estava quase para se acabar mesmo, então ele recorre a ela e pede a proteção, que ela desse um sinal de proteção para que se salvasse, a ordem. E era, então, dia 16 de julho do ano 1251, quando ele rezava, pedindo, suplicando essa graça. Então foi nesse momento que ele tem essa visão de Nossa Senhora, com o menino Jesus nos braços, e ela trazia na mão então o escapulário. Então ela apresenta para ele e fala assim, recebe, meu filho amado, este escapulário como um sinal do meu amor, que será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. E Nossa Senhora dizia também que quem morresse com ele não se perderia, que esse seria um sinal da aliança dela para com seus filhos e um sinal também de proteção nos perigos. Então, a partir daí, então, os carmelitas então começaram a usar o escapulário sobre o hábito, que era nessa forma, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Desde então, muitos milagres de pessoas às vezes que estavam mesmo longe de Deus, longe da fé, ou diante mesmo da morte, não mostrava sinais de arrependimento. E só colocando escapulário sobre eles, de repente acontecia uma transformação muito grande. Também na época os soldados também que iam para a guerra, às vezes que usavam escapulário, então eles se viam salvos milagrosamente, às vezes a bala parava sobre o escapulário e não acontecia nada com eles, era um sinal muito grande de proteção. Então isso fez com que se divulgasse muito rápido essa devoção ao escapulário. Depois foi feita uma pequena adaptação desse escapulário monástico, que é esse que nós usamos sobre o hábito, para que as pessoas leigas também pudessem participar e usar o hábito também, e manifestar assim o amor à Nossa Senhora também. O escapulário, concretamente, ele é um símbolo de devoção à Nossa Senhora, e são 2 quadradinhos de pano marrom, que são ligados por um cordão, e em um pedacinho de pano tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo e na outra o Sagrado Coração de Jesus, ou então o emblema da ordem, que é usado como um sinal de devoção à Nossa Senhora. A palavra escapulário vem da palavra em latim escápulas, que significa ombros, então é algo que a gente usa sobre os ombros. Quando Nossa Senhora entrega, ele se transforma esse sinal de aliança mesmo. É um sinal de proteção, da parte de Nossa Senhora para conosco, um sinal do nosso amor para com ela.
E assim, é importante lembrar que não é um amuleto, né, o escapulário, ele não é um objeto assim de mágico, mas ele é esse sinal de pertença mesmo a Maria, nossa mãe. E ao mesmo tempo que a gente reveste do escapulário, a gente também recebe esse compromisso também para nos revestirmos da virtude de Nossa Senhora. Porque senão seria só uma devoção estéril, né? Um sentimento afetivo passageiro que não nos levaria a nada. E através dessa imitação de Nossa Senhora, através dessa devoção, nós nos aproximamos cada vez mais de Jesus, né? Porque ela sempre nos aponta ao seu Filho. Em todas as missas no dia 16 de julho, o padre, o sacerdote, então ele pode impor o escapulário às pessoas. Então nessa primeira vez, né, o padre sempre deve lembrar nesse sentido dessa pertença a Nossa Senhora como uma consagração e esse compromisso de nos revestirmos das virtudes dela. Então, a primeira vez é sempre o sacerdote que coloca na pessoa. E essa bênção que a pessoa recebe tem uma fórmula que é feita uma oração para isso. E aí a pessoa recebe a bênção, fica sobre a pessoa. Então, se o escapulário depois se gasta assim, aí não precisa novamente receber outra bênção. É só trocar o escapulário. Que o desejo de Nossa Senhora é isso, né? Que através dessa devoção a ela nos conduzir para o seu Filho. Que toda devoção, né, deve nos levar a isso. A Nossa Senhora, ela sempre nos aponta para o seu Filho Jesus. E ela, para nós, ela é um modelo de discípula, né? Perfeita. Então, olhando para ela, com certeza é o caminho seguro mesmo, né? Então, penso que assim como a igreja apresenta o rosário como um sinal de devoção, o escapulário também é esse mesmo sinal.